Todo mundo pode ter sua companhia aérea preferida. Tem companhias maiores, menores, a qualidade do serviço pode variar, muitas dessas que acabaram deixaram saudades, mas se a gente perguntar qual foi a companhia aérea mais alegre e colorida do Brasil, não tem discussão, foi a Transbrasil. Voou durante 45 anos e chegou a ser uma das maiores do país, mas como tantas outras, também encontrou seu fim. O que pouca gente sabe é que a história da Transbrasil começou com uma das indústrias de produtos alimentícios mais conhecidas do Brasil. Senta que lá vem história! Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem! Como vocês sabem, essa série de histórias sobre as companhias aéreas nacionais é apenas um resumo de uma rica história. E para você ter a rica história, você tem que pegar um livro desse aqui, por exemplo, do Panda, que conta a história da Transbrasil em detalhes. Isso aqui é só um vídeo de YouTube com um resumão. Aliás, pena que a minha agenda e a do Panda não bateram para a gente gravar esse vídeo juntos. A Transbrasil começou mesmo a nascer já na década de 30, quando um menino catarinense que estudava em São Paulo viu um avião passar baixinho sobre sua cabeça, lá no pátio do colégio, no intervalo da aula, e ficou fascinado com aquilo. A aviação fascina, né? Aquele bichinho da aviação que morde as pessoas nas horas mais estranhas e das maneiras mais diferentes, mordeu aquele menino. Ele ficou com mania de avião desde aquele dia. Aquele menino se chamava Omar Fontana. Ele era filho do Atílio Fontana, um dos homens mais ricos de Santa Catarina, que mais tarde seria o fundador e um dos donos do frigorífico Sadia, o mesmo das salsichas, do presunto e do frango mais veloz do mundo. E é lógico que o Omar fez curso de pilotagem quando cresceu, mas isso era visto como um hobby de rico excêntrico, e ele acabou seguindo o caminho que se esperava de um jovem de família rica naquele tempo. Fez faculdade de Direito e começou a trabalhar na empresa da família. Só que paixão é paixão, e a paixão dele continuava sendo aviação. Hoje a Sadia tem fábricas e centros de distribuição no Brasil inteiro, mas naquela época as atividades dela ainda eram bem centralizadas em Concórdia, no oeste catarinense, uma região onde tradicionalmente se criam porcos e frangos para abate. Naquela época, o único aeroporto dessa região ficava em Joaçaba, a 75 quilômetros de Concórdia, e era atendido pelos DC-3 da Panair do Brasil, uma empresa que a gente já falou nesse vídeo aqui, ó. Aliás, aproveita e já deixa o like aí para ajudar o canal, porque essas pesquisas dão trabalho. Então, em 1953, havia um DC-3 da Panair que chegava a Joaçaba no sábado de manhã e ficava parado lá o fim de semana todo. Só decolava de novo na segunda-feira. O Omar então teve uma ideia. Por que não alugar aquele avião para levar carne fresca da Sadia para São Paulo? Lembre-se, lá nos anos 50 as estradas brasileiras eram um lixo. Se hoje são, imagina nos anos 50. A maioria era de terra. E embora já tivessem caminhões frigoríficos, a viagem demorava tanto que isso limitava muito o tipo e a quantidade de carnes que a Sadia podia vender no maior mercado consumidor do país. E como a viagem cara e demorada daquelas em caminhões especiais, o frete, mesmo sendo por terra, não era barato. Então, se fosse para pensar bem, usar um avião para fazer várias viagens durante o fim de semana levando um monte de carne não era uma ideia tão maluca quanto parecia. A família Fontana resistiu um pouco à ideia meio estranha do menino, mas acabou concordando. Claro que houve várias dificuldades para colocar a ideia em prática, e esses voos só começaram quase 2 anos depois da ideia, lá no início de 1955. Mas a experiência, ó, deu certo. Quem estava coordenando? O Omar Fontana. A Sadia logo estava alugando mais aviões para transporte de carne também durante a semana agora. E o Omar viu com satisfação que estava finalmente fazendo o que gostava, ainda que por vias tortas. E pensou: quer saber de uma coisa? A vida quer que eu mexa com aviação e é isso que eu vou fazer. Então ele resolveu comprar seus próprios aviões e criar uma companhia aérea, usando aviões
Kombi. Tem nada a ver com a Kombi, o automóvel, tá? Em aviação, Kombi, que é com a letra C, é o nome que se dá para os aviões que tem uma configuração mista. Uma parte do compartimento leva passageiros e a outra parte leva carga. É Kombi de combinado. Então, o Omar, além do transporte de carne para São Paulo, ele viu um outro mercado. Viajar do litoral para o interior de Santa Catarina era muito difícil naquela época, por causa do paredão da Serra Geral. Muito íngreme e bem difícil para carro. Para ligar o interior e o litoral, só tinha uma estradinha muito ruim, que hoje é a BR-470, que subia o Vale do Rio Itajaí até o Planalto Central do estado, e mais alguns caminhos de serra piores ainda para chegar lá. Ou era isso, ou tinha que dar uma volta muito maior pelo Paraná ou pelo Rio Grande do Sul. O oeste catarinense, então, que é onde ficava a Sadia, era muito isolado. As pessoas precisavam resolver problemas em órgãos públicos na capital, mas chegar lá em Florianópolis demorava no mínimo 2 dias, às vezes até mais, dependendo da condição das estradas. Então, a nova companhia aérea estreou com 2 rotas: Florianópolis, Videira, Joaçaba, São Paulo, e outra, Joaçaba, Londrina, Bauru, Ribeirão Preto, que também era uma região importante na pecuária, onde a Sadia já tinha alguns negócios. Mais tarde, a Sadia financiou a expansão do campinho de pouso de Concórdia, que virou um pequeno aeroporto de verdade. Os voos passaram a operar lá, em vez de Joaçaba. A nova empresa também se chamou Sadia S.A. Transportes Aéreos, e no início tinha uma participação acionária da Real, que eu já falei aqui no vídeo, e na época era a maior empresa aérea do Brasil. Em troca, o Omar também fazia parte do conselho administrativo da Real. Com o passar dos anos, essa participação da Real acabou sendo comprada aos poucos, até que a Real saiu completamente da sociedade. Aí no final da década de 50, com a construção de Brasília e vários incentivos ao desenvolvimento, que era a política do presidente Juscelino Kubitschek, foi uma época de grande crescimento da economia no Brasil. E as empresas aéreas também cresceram muito nessa época. Então, a Sadia nasceu na hora certa e teve um crescimento vertiginoso. Então a Sadia transferiu a sede dela para São Paulo e em 1962 comprou uma empresa aérea menor, a baiana TAS, Transportes Aéreos Salvador. Com isso, começou a expandir lá pelo Nordeste. A essa altura, ela já servia 53 cidades do Brasil e tinha uma frota de 26 aviões, 15 DC-3 e 11 C-46 Curtiss Comando, que é um dos aviões que eu acho mais lindo dessa época. Os 2 modelos eram de aviões com motor a pistão, de projeto já antigo e ultrapassado. Nessa época já estava ultrapassado. E aí em 63 a Sadia comprou 10 turbohélices ingleses Handley Page Dart Herald. A Sadia e mais tarde a Transbrasil sempre tiveram em cada época um avião icônico, que todo mundo associava à empresa. E na década de 60 era o Dart Herald, que virou uma figurinha carimbada, especialmente na Ponte Aérea Rio-São Paulo, que nesse momento ainda não tinha sido padronizada com os Electras da Varig. Como a gente já viu em outros vídeos, o serviço da Ponte Aérea foi fundado em 1959 por uma associação entre Varig, Cruzeiro e VASP. E aí em 1968 a Sadia também passou a fazer parte da operação. E aí em 70 ela entrou na era do jato, com a chegada dos primeiros 10 BAC 111, que também eram ingleses. A VASP também estava operando o 111, mas os da VASP eram da série 400 e os da Sadia eram da série 500, que eram um pouquinho maiores. Por causa disso, o marketing começou a fazer a propaganda dando o nome de Jatão aos 111 dela. E aí, esses passaram a ser o novo avião ícone. Em 73, a Sadia resolveu mudar de nome para Transbrasil. O Omar achou que a empresa já tinha crescido o suficiente para servir o país todo, e o nome deveria refletir isso. Ao mesmo tempo, o Brasil é um país tropical e cheio de cores, e o Omar achava que isso tinha que ser valorizado com orgulho. A Transbrasil também transferiu a sede de São Paulo para Brasília, simplesmente porque Brasília fica bem no centro do país, e a Transbrasil quis fazer lá um grande hub. Tem um vídeo aqui sobre hub, que é um grande centro de conexões. Essa ideia do hub acabou não dando muito certo, e na prática a administração também continuou dividida entre Brasília e São Paulo. Nessa época a Sadia já tinha adotado um logotipo com um sol estilizado, e a Transbrasil continuou usando o solzinho, colocado entre Trans e o Brasil. Mais tarde a Transbrasil teve outro logotipo sem o solzinho, mas todo mundo se lembra mesmo é do sol no logotipo, que dava uma imagem muito alegre
alegre e positiva para a empresa. Nessa época também, algumas empresas estavam tentando criar uma imagem mais colorida. A primeira foi a Braniff americana, que começou a pintar os aviões dela em cores vivas e diferentes para cada aeronave, em vez de ter uma pintura padronizada. A Braniff chegou até a ter um DC-8 todo coloridaço, com a pintura desenhada pelo pintor e escultor Alexander Calder. A Equatoriana de Aviación também estava fazendo isso e tinha um Boeing 707 com as pinturas vibrantes, boladas pelos artistas plásticos lá do Equador. A Transbrasil não chegou a tanto, mas pintou seus aviões cada um de uma cor. Essa parte a história se mistura com o Panda, mas vocês têm que ler aqui a história completa, tá? Muita gente estranhou, achou berrante, até de mau gosto, mas sabe aquela história falem mal, mas falem de mim? Então, todo mundo falou e a empresa ficou mais conhecida. No início da década de 70, o governo obrigou todas as companhias aéreas, inclusive as grandes, a colocarem aviões menores em voos regionais pelo interior do Brasil. Eram rotas que davam prejuízo, mas não se falava não para um governo naquela época. Ao mesmo tempo, a Embraer, que na época ainda era estatal, estava começando e tinha lançado seu primeiro turbohélice, o Bandeirante, que acabou de fazer 50 anos. E o Bandeirante podia operar em pistas muito curtas e precárias, levava só 18 passageiros e, portanto, era bem adequado a esse tipo de rota regional que o governo queria. A Transbrasil comprou 6 unidades, mas se desfez delas 3 anos depois, quando, depois de muita choradeira das companhias aéreas, o governo afrouxou a obrigatoriedade dos voos regionais. E aí ela comprou os primeiros 727. Aos poucos, a Transbrasil foi desativando todos os outros tipos de aviões e no final da década de 70 ela só operava o 727, que passou a ser o novo ícone da empresa. Ela chegou a ter 22 727. A essa altura, a Transbrasil também já tinha adotado uma pintura nova em 2 cores, com uma faixa no meio, mas essa pintura não durou muito tempo. Foi logo substituída pela pintura que é a mais lembrada até hoje. Um arco-íris na cauda, fuselagem toda branca e o nome Transbrasil aqui na metade da fuselagem. E esse nome Transbrasil tinha uma cor diferente em cada avião. Esse tipo de pintura toda branca e sem faixas é chamado de Euro White e é o mais usado hoje no mundo todo. Mas naquela época isso era revolucionário e a Transbrasil passou a ter a pintura mais moderna de todas as companhias brasileiras aéreas da época. Só que assim como a VASP, a Transbrasil não tinha voos internacionais. Ela queria ter e vivia pressionando o governo para isso, mas a gente já falou, né, que isso era sempre vetado pela Varig, que junto com a subsidiária Cruzeiro tinha um monopólio das rotas internacionais e era toda poderosa no departamento de aviação civil que controlava tudo da aviação no Brasil. E também como a VASP, a Transbrasil começou a comprar aviões de maior autonomia de voo para se preparar para isso. Então em 82 a Transbrasil comprou alguns Boeing 707 usados. Foi um mau negócio, porque o 707 com 4 motores, tecnologia antiga, gastava muito combustível. Além disso, ele precisava de uma pista muito comprida e por isso ele não podia operar em vários aeroportos brasileiros, inclusive o de Congonhas, em São Paulo, não podia pousar 07 lá. E Congonhas era o maior mercado do Brasil na época, mas foi uma compra estratégica, do tipo: os aviões estão baratos, vamos começar assim e depois a gente vê. Ao mesmo tempo, a Transbrasil comprou 9 Boeing 767-200. Foi o primeiro wide-body da empresa, que é o nome que a gente dá para avião que tem 2 corredores. Ele tinha sido recém-lançado pela Boeing, era o avião mais moderno do mundo na época, e a Transbrasil foi uma das primeiras companhias aéreas do mundo a ter esse avião. Apesar de grande, o 767 não precisava de uma pista tão comprida para pousar e decolar como o 707. E acreditem, o 767 da Transbrasil operou em Congonhas, um avião daquele tamanho. E aí a Transbrasil começou a usar ele em rotas domésticas como Porto Alegre, São Paulo, Brasília, Fortaleza. Com a queda do regime militar e o fim da influência da Varig, a Transbrasil finalmente conseguiu autorização para fazer voos internacionais. E aí para isso trouxe o 767-300, que era maior, com mais autonomia de voo. No início eram só fretamentos, mas a partir de 89, Transbrasil passou a operar em voos regulares para Miami, Orlando e Buenos Aires. O 767 podia operar em Congonhas, só que não podia operar com tanque cheio e pesado para fazer um voo longo. Então ele saía levinho de Congonhas e fazia escala no Rio, reabastecia e aí seguia para os Estados Unidos. E na volta vinha direto de Miami e Orlando e pousava em Congonhas, que tinha imigração. Foi a única vez que tinha voos longos internacionais
Goiás, chegando em Congonhas. Ao mesmo tempo, a Transbrasil tentava se expandir em outras áreas e criou uma subsidiária de carga chamada Aerobrasil, usando aqueles 707 que tinham sido uma má compra para transportar passageiros, mas que ainda davam um bom dinheirinho como cargueiro, porque carga dá mais lucro do que passageiro. A Aerobrasil chegou até a comprar um 747-400 cargueiro usado, chegou a ser pintado com as cores dela, mas acabou desistindo da compra no último momento. E aí fretou um outro 747 da empresa americana Evergreen para fazer alguns voos. Mas a Aerobrasil não deu certo e foi encerrada em 1997. A década de 80 foi de muita dificuldade na economia brasileira. Fora os shows da Xuxa, tinha hiperinflação, vários congelamentos de preços, reformas monetárias que deram muito prejuízo para as companhias aéreas. A Transbrasil tinha assumido muitas dívidas para se expandir e teve a sua primeira grande crise financeira em meados da década de 80. Para a empresa não falir, em 87, o Omar Fontana foi obrigado a pedir ao governo uma intervenção federal na Transbrasil. A intervenção durou 2 anos, até 1989. Durante esse tempo, a Transbrasil foi dirigida por oficiais da aeronáutica, que para pagar as dívidas da empresa começaram a vender radicalmente o patrimônio, inclusive os aviões. O Omar achou que eles estavam indo longe demais e estavam mais liquidando a empresa do que saneando. Aí começou a reclamar e pediu ao governo para acabar com a intervenção. O governo até ficou contente em se livrar do abacaxi. Mas aí o Omar reassumiu uma empresa muito menor e com menos participação de mercado do que o que tinha antes da intervenção. Para piorar as coisas, logo em seguida houve a desregulamentação da aviação civil brasileira no governo Collor. E isso levou a uma guerra de tarifas que diminuiu muito o faturamento das empresas. Além disso, a TAM, que hoje é Latam, tinha deixado de ser uma pequena empresa regional para virar uma grande empresa nacional, que estava roubando o mercado de todas as outras, especialmente no filé mignon do mercado, que eram as viagens de negócios. Aí na década de 90, o Omar cometeu o mesmo erro que também foi o principal motivo da VASP ter falido. Achou que a salvação era expandir as rotas internacionais. Afinal, as tarifas eram em dólar, certo? Mas só que da mesma forma que aconteceu com a VASP, a teoria na prática foi outra. A Transbrasil conseguiu poucas rotas internacionais lucrativas. Até conseguiu uma boa presença nos Estados Unidos, voou até para Miami, Orlando, Washington e Nova York. Mas justamente porque a Transbrasil e a VASP tinham passado a voar para lá, o Brasil também teve que aceitar a United Continental, que depois fundiu com a United, e a Delta voando para cá. Em 94, que é essa época aí, eu saí da Varig para trabalhar na manutenção da Transbrasil. Eu adorei trabalhar na Transbrasil. E curiosamente, na época eu não conhecia o Panda, mas a gente foi contemporâneo de empresa. Eu trabalhei só um aninho na Transbrasil, foi acho que o melhor ano tecnicamente da minha vida. Mas logo em seguida abri uma vaga em uma dessas empresas americanas que vieram para o Brasil e eu acabei indo trabalhar numa empresa americana. Tirando o mercado americano, a Transbrasil ainda teve que pegar alguns destinos que eram menos lucrativos. Tinha um voo para Viena, na Áustria, por exemplo. Pegou Londres, tá, mas só teve permissão de usar o aeroporto de Gatwick. E os viajantes não gostavam muito de ir para Gatwick, porque é muito longe da cidade e tem poucas conexões. Para tentar reduzir os custos, a Transbrasil começou aos poucos a trocar a frota doméstica de Boeing 727 para o 737-300 e 400, que eram moderníssimos na época e gastavam muito menos combustível. Anos antes, quando chegou o 767, a Transbrasil tinha anunciado o avião como Wide Boeing, porque era um avião wide body. Como o 737 era bem menor, a Transbrasil fez propaganda dele como Baby Boeing, porque quando você coloca um 767 do lado de um 37, realmente parecia um filhote e o pai dele. A Transbrasil também mudou a pintura e o logotipo, tirou o sol e o arco-íris passou a ser estilizado. Mas apesar dessa tentativa de renovação, a participação da Transbrasil no mercado doméstico estava só encolhendo, e as rotas internacionais só prejuízo. Para tentar reverter, a Transbrasil voltou a investir no mercado regional e em 95 criou uma subsidiária chamada Interbrasil Star, que voava com aviões Brasília da Embraer. Eu fiz curso do Brasília, que foi bem em 95 que eu estava trabalhando lá. A aviação regional já tinha dado prejuízo antes, mas a ideia agora era se concentrar em cidades maiores e mais ricas do interior e usar a Interbrasil Star para trazer mais passageiros de conexão para os voos da Transbrasil, mas também não deu certo. A Interbrasil Star nunca chegou a ter mais de 40% de ocupação, mesmo com avião pequeno. E nenhuma empresa aérea dá lucro
com só 40% de ocupação. No final da década de 90, o Omar Fontana entrou na casa dos 70 anos de idade e começou a ter alguns problemas de saúde, inclusive um câncer de próstata. Aliás, a gente está no Novembro Azul, né? É bom lembrar aos homens acima de 50 para deixarem de frescura e de vergonha e fazerem o exame preventivo de próstata, tá? A gente teve o Outubro Rosa para as mulheres fazerem o câncer de mama e agora é Novembro Azul. Vamos lá, moçada. Em 1998, já muito doente, o Omar se afastou da direção da companhia depois de mais de 40 anos e deixou a Transbrasil, que já estava meio ruim das finanças, nas mãos dos executivos e familiares de confiança. Mas a administração nova, sem comentários, virou casa da mãe Joana. Teve até acusações de desvio de dinheiro, várias coisas que foram bem ruins para a empresa. Todas as companhias aéreas brasileiras da época processaram o governo pelos prejuízos que tiveram nos congelamentos de preço dos anos 80. Todas as que entraram ganharam os processos, mas a Transbrasil foi a única que conseguiu receber de fato a indenização. E foi uma fortuna imensa, mais de R$1 bilhão em valores de hoje. Ninguém sabe ao certo onde foi parar todo esse dinheiro porque não foi reinvestido na empresa. E como desgraça pouco é bobagem, logo em seguida apareceu a Gol, e foi um sucesso imediato, roubando passageiros de todas as outras companhias aéreas. A Transbrasil então estava com nariz embaixo, ladeira abaixo. Omar Fontana faleceu de câncer no final de 2000 e no ano seguinte a Transbrasil estava devendo uma fortuna para os fornecedores. O salário dos funcionários estavam atrasados e aí as distribuidoras de combustível se negaram a vender para a Transbrasil se não fosse à vista. A Transbrasil não tinha dinheiro em caixa para pagar combustível e teve que cancelar todos os voos em 3 de dezembro de 2001. Aliás, se você ler esse livro aqui, o último capítulo desse livro fala do Tango Eco Whisky. E cara, se você conseguir ler esse último capítulo sem chorar, você não gosta de aviação o suficiente. O Panda conseguiu resumir o último voo da empresa em 3 de dezembro de 2001. E o pior é que a Transbrasil tinha feito uma super promoção de passagens baratas um pouco antes e muita gente comprou passagem e perdeu dinheiro porque a empresa fechou antes. Alguns meses depois, a falência foi decretada a pedido da GE, que cobrou uma dívida de compra de 2 motores. Em 2012, essa dívida foi anulada pela Justiça, que decidiu que a dívida já tinha sido paga, mas já era tarde demais para salvar a Transbrasil. E a bem da verdade, a Transbrasil já estava falida de qualquer jeito, com ou sem essa cobrança. Assim como aconteceu com a Varig, até hoje os ex-funcionários lutam na Justiça para receber os direitos, porque a companhia não teve dinheiro para pagar as rescisões. Quase todos os funcionários saíram sem receber absolutamente nada, nem o salário do último mês trabalhado. Da mesma forma que aconteceu com a VASP, os aviões de leasing da Transbrasil foram retomados pelas empresas de leasing e os aviões que eram próprios ficaram aí apodrecendo pelo Brasil afora, em Brasília inclusive. A Justiça só autorizou a venda em 2014, quando já era sucata. Eu já comentei em outro vídeo que na décadas de 70 e 90 se falava das 4 grandes empresas aéreas do Brasil na época: Varig, Cruzeiro, VASP e Transbrasil. Nenhuma delas existe mais hoje. A Transbrasil foi a menor dessas 4 grandes, a última delas a ser fundada e a primeira a parar de voar. Mas enquanto durou, encheu os céus de Brasil de cor, alegria e simpatia. Era a empresa mais simpática para se voar. Da mesma forma que a TAM dos primeiros tempos, com o comandante Rolim, a Transbrasil também tinha o diferencial de ser comandada por um apaixonado por aviação, que pilotava alguns voos quando podia, dava seu toque muito pessoal na companhia e os passageiros percebiam isso. Com isso, a Transbrasil deixa saudades até hoje. Vários amigos que eu tenho ainda, que trabalham comigo agora inclusive, vieram na Transbrasil. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aviões e Companhia. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer essa companhia, ó. Deu uma arrepiada aqui, ó. Dessa empresa aí que foi tão colorida e que mais teve a cara do Brasil. Muito obrigado, não deixem de deixar o like, se inscreva no canal se você não é inscrito, um grande abraço e até o próximo vídeo.